Exercício 2. Use a figura 2 para completar as afirmações abaixo. Figura 2, item A, é essa figura. Perceba que os segmentos estão ligados. E no item B, é essa figura. Perceba que parte do ponto A, do vértice, várias semirretas, ou seja, 1, 2, 3, 4. E não estão ligados como no item A. As afirmações. A medida do ângulo CAB mais a medida do ângulo DAC é igual a qual medida? E para o B e o restante? Use essa figura para encontrar cada medida. Use a figura 20, ou seja, 2A, para completar as afirmações abaixo. A medida do CAB mais a medida do DAC é igual a qual medida? Essa figura aqui, para usar. Esses segmentos ligados. O rascunho está aqui. A, B, C, D, E. Então, essa soma das medidas dá o quê? Observe que CAB é esse ângulo aqui. Tudo bem? E DAC é esse ângulo aqui. Tudo bem? Beleza. Note que o ponto C é interior do ângulo BAD, pelo axioma que vimos numa aula anterior, podemos somar a medida do BAC, ou seja, CAB mais DAC e isso por aquele axioma item A será esse ângulo aqui maior, ou seja, BAD, medida do BAD. Tudo bem? Então, a medida dessa soma, desses dois ângulos, é esse ângulo maior, BAD. Observe que toma cuidado, na real, para não confundir as semirretas dirigidas. Porque em geometria analítica, quando trabalhamos com vetores, trabalhamos com segmentos orientados. E essa distância aqui, a BAC mais CAD, é esse percurso aqui. Mas, note que esse ângulo se opõe a esse lado BC. Do mesmo modo, esse ângulo se opõe a esse lado CD. Então, só um cuidado para não confundir ângulos com semirretas orientadas. Ângulo está ligado à medida com a abertura
enquanto medir isso, é esse segmento aqui, ó, medir esse segmento. Medir ângulo é medir a abertura do ângulo. Tudo bem? Note isso e continuemos. Item B, a medida do EAD mais a medida do DAC. E aí? Como faz? Bom, vamos lá. Medida do EAD, que eu estou vivendo esse momento, EAD, mais a medida do DAC. E aí? É igual a qual ângulo? No meu rascunho, EAD é esse ângulo aqui, ó. EAD. E BAC, DAC, DAC é esse daqui. Então, a soma dessas medidas, vamos chamar de 1 mais 2. A soma dessas medidas vai ser esse daqui mais esse daqui, ou seja, EAC. Novamente, como D é interior, vou fazer mais distante aqui. Estou segurando na mão o celular, é um pouco complicado. Não tenho tripé. É interior ao ângulo EAC. Pelo axioma, temos que a medida do EAD mais a medida do DAC será igual à medida do maior EAC. Eu repito bastante, né? Talvez essa é uma forma de didática. EAD mais DAC é o mesmo que EAC. É essa medida mais essa. E note que o ponto D é um ponto interior desse ângulo maior, EAC. Portanto, podemos somar esses dois. Muito bem. É uma afirmação. Ai, ai. Ponto C. Item C. A medida do ângulo EAD mais a medida do ângulo DAB é igual ao quê? Onde a figura é essa daqui, ó. Então, a medida do ângulo EAD mais a medida do ângulo DAB é o que a gente vai ver agora. EAD é essa daqui que eu coloquei o 1. DAB é o 2 mais o 3 aqui, ó. Esse angulinho aqui. DAB. Note que D e C são pontos interiores do ângulo EAB. Novamente, podemos usar o axioma e daí encontrar o seguinte. D e C são pontos
interiores do ângulo EAB. E aí, pelo axioma, passou um mosquito aqui, a medida do EAD mais a medida do DAB D e C, calma, EAD mais DAB, tá, será igual à medida do ângulo EAB. Isso aqui é fácil para vocês? É tranquilo? Por favor, me indique, porque às vezes eu confundo, porque EAD, esse daqui, ó, EAD mais DAB vai ser o 1, o 2 e o 3. E aí eu estou tentando me expressar de forma mais clara possível, que será EAB. Por quê? Porque esse ponto D e esse ponto C são pontos interiores desse ângulo maior, do ângulo EAB. E aí eu posso somar esse, mais esse, mais esse. Como DAB é composto por esse ângulo mais esse, ou seja, o ponto C está no ponto, é um ponto interior do ângulo DAB, eu posso somar, eu posso pegar o maior. E foi isso que eu usei aqui para ter essa afirmação. Tudo bem? Novamente, cuidado para não confundir ângulos com segmentos, com semirretas dirigidas, porque se eu pegar EAD mais DAB, não confunda isso daqui, ó, essas semirretas. Esse ângulo se opõe a esse lado. Ok, tudo bem. Esse outro ângulo se opõe a esse lado. Mas ângulo, medir ângulo, é medir a abertura do ângulo. E logo logo a gente vai ver triângulo, triângulo retângulo. Os ângulos se opõem aos lados e, enfim. Quem que é essa medida? EAC esse angulinho aqui. EAC menos DAC. DAC esse outro aqui. Eu ia adorar fazer com outras cores, mas meus canetões estão acabando. Esse aqui. Bora lá. E aí? Quem será? Quem é esse sujeito? Essa igualdade? Bom, note que o ponto D é um ponto interior do EAC. Claro? Então o que eu posso fazer é pegar... Eu vou ter que fazer o seguinte, cara. Isso aí visivelmente é claro, mas vamos justificar por quê. D é interior do ângulo EAC. EAC. Beleza. Então, EAC,
a medida do EAC não é igual à medida do EAD mais a medida do DAC. Isso é pelo axioma. Beleza? Tá. E o que acontece quando eu substituo isso daqui ali em cima, nesse membro aqui? O que acontece? Vou substituir esse daqui aqui. Então, substituindo em 1, que é essa parte aqui, ó. Em 1, vamos substituir EAC, que é isso daqui, pelo axioma, eu tenho certeza. Por quê? Porque o ponto D é um ponto interior do EAC, e aí eu posso somar. Ou seja, substituindo MEA, a medida do EAC, ali, ó, nessa expressão, desse lado da igualdade, eu tenho que EAC é a medida do EAD mais a medida do DAC, que é o EAD. Só que aí, em 1, tem menos DAC. Horas. Note que eu posso subtrair. Então, a medida do EAD mais a medida do DAC menos a medida do DAC, mais com menos, isso aqui dá 0. E me resta apenas a medida do EAD, que foi o que eu pensei. Então, o que eu fiz? Peguei o ponto D, que é um ponto interior, ok? Do ângulo maior, que é o EAC. E aí eu chamei o EAC do EAD mais DAC. E aí eu coloquei naquela igualdade. Nessa igualdade. Colocando nessa igualdade, EAC, eu substituí pelo valor aqui, né? E aí, ao subtrair, eu encontro apenas isso. Isso aqui é a parte racional, mas na intuição, ó, de fato, EAC menos DAC, ou seja, eu faço o maior menos isso daqui, ou seja, eu tiro isso daqui, cai fora. E aí eu tenho esse ângulo aqui, EAD.